como às vezes se corta de todos nós. Excelência recuperou o fôlego, deputado. Obrigado, tenho água, Red Bull, tem tudo aqui para aguentar quantas horas for necessário. E deixando claro, a deputada Janaína Pascoal, eu sou favorável à redução do salário dos deputados. Sou favorável 100% que nós venhamos reduzir os nossos salários. Estão dizendo aqui, até tem um deputado que falou assim, estão falando aqui, falando nas redes sociais que você não é favorável à diminuição do seu salário. Sou e quero que diminua mesmo. Eu quero que diminua nem 30%, que diminua mais. Tem propostas de deputados que estão reduzindo 50%. Deputado, a discussão será depois. Vamos ler, então, o seu relatório, por favor. Mas, então, vamos dar continuidade, depois eu me coloco. Ok. Então, respeitando, com certeza, a deputada Janaína Pascoal, tenho o maior carinho por ela, sabe disso. E aqui nós estamos num processo de obstrução que qualquer deputado pode se fazer. Não obstante, a fim de colaborar para o aprimoramento da propositura, conferindo maior clareza à redação dos dispositivos delas constantes, bem como maior segurança jurídica, esta parlamentar propõe a presente emenda visando modificar 4 de suas previsões, conforme explanado a seguir. Vamos à primeira. A primeira delas sugere que o patamar de redução do subsídio dos deputados, quer dizer, o salário dos deputados, fixado no artigo 1º em 30%, seja majorado para 50%. Muito bom, deputado. Esta medida se faz necessária, por um lado, para que sejam somados ainda mais recursos, tanto quanto possível, no enfrentamento aos efeitos da pandemia. Por outro, para que, cortando na própria carne, o legislativo estadual possa sinalizar aos demais poderes que procedam no mesmo sentido. Muitos parlamentares já se mostraram favoráveis à elevação. Eu também estou favorável, deputada Janaína Pascoal, e que os outros poderes façam o mesmo, reduzam os seus salários. Ministério Público, o Judiciário, Tribunal de Contas, acho que é hora de todo mundo se unir em favor dessa pandemia. A segunda alteração proposta, relativa ao artigo 2º do projeto, diz respeito à transferência de 70% do saldo remanescente do Fundo Especial de Despesa da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo para a conta única do Tesouro Estadual. E eu gostaria que fosse até mais, 95%. Acho que nós deveríamos cortar do fundo neste momento para ajudar a pandemia. E esta parlamentar, por inúmeras vezes, já se manifestou criticamente com relação à utilização do fundo, tendo inclusive apresentado no projeto de resolução do número 11 de 2020 a proposta de transferência de até 95%, boa, deputada, do saldo existente para o Tesouro do Estado, a fim de que os recursos fossem aplicados nas ações e serviços de saúde contra o novo coronavírus, Covid-19. Muito boa essa parte. A presente subscritora reconhece como acertada a proposta da mesa,
Contudo, entende como necessária a supressão do termo remanescente, apenas para deixar claro que o patamar de 70% a ser transferido ao Tesouro do Estado incidirá sobre todo o saldo do fundo, e não apenas sobre os valores excedentes. Muito bom. E isto porque, em uma primeira leitura, a redação do dispositivo pode dar margem a interpretações equivocadas, excluindo do valor sobre o qual recairá o percentual de transferência, os saldos que já possuam determinada destinação, em especial os milhões envolvidos nas licitações referentes à contratação de publicidade, fato já tão criticado por esta deputada. Esta questão foi levantada pela subscritora durante a 7ª sessão plenária extraordinária que foi realizada em ambiente virtual na data de 23/4/2020, questionando acerca de qual seria o real alcance de incidência do patamar de transferência do Fundo Especial de Despesa da Alesp. E, na sequência, o excelentíssimo senhor presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Cauê Macris, esclareceu que a intenção é de que sejam transferidos 70% do valor total do fundo e corroborou a sugestão de suprimir o termo remanescente, a fim de dar maior clareza ao texto normativo. A terceira modificação proposta na presente emenda refere-se ao artigo 3º do projeto de resolução, no 13/2020, que diz respeito à majoração do patamar de redução do auxílio em cargos gerais de gabinete, de deputado e das cotas parlamentares a que se refere o inciso 2º do artigo 3º do projeto em tela, de 30% para 50%, e a inclusão da possibilidade de que os parlamentares que assim desejarem destinarem os valores excedentes de suas verbas de gabinete, auxílio em cargos gerais de gabinete do deputado, e das cotas parlamentares, as ações de combate ao novo coronavírus, Covid-19, sendo-lhes ainda permitido indicar a destinação que desejam dar a esses recursos. A redução proposta no projeto de resolução apresentado pela mesa desta Casa de 30% do valor do auxílio e das cotas citadas representa, por óbvio, medidas de extrema relevância em qualquer circunstância, mas ganha cores no atual cenário de calamidade pública, sendo certo que, com o objetivo de somar maior quantia, acredita-se que o corte pode ser ainda maior.
muitos parlamentares, aliás, já se mostraram favoráveis à elevação. Concordo plenamente com Vossa Excelência. Para além desta redução, sabe-se que muitos parlamentares não utilizarão a totalidade da verba mensalmente disponível, razão pela qual poderiam destinar tais valores aos programas e às ações de enfrentamento à pandemia. Muito bom, deputado. E esta deputada, por exemplo, dos mais de 33 mil reais que tem disponíveis mensalmente, raramente utiliza montante que atinja R$1.000. Ora, não é justo que a parlamentar tenha poder para gastar essa importante verba com material de gráfica, por exemplo, que em regra vai para o lixo, mas não com o combate a essa terrível doença. É porque realmente quem vai usar material gráfico agora, principalmente que todo mundo tem que ficar em casa, que desafia a humanidade. A liberdade parlamentar também deve se verificar mediante o poder de definir como a verba parlamentar pode e deve ser destinada ao bem comum, mormente em tempos de calamidade pública e pandemia. Por isso, a quarta alteração proposta, relativa ao artigo 5º da propositura exame, diz respeito à redução da remuneração dos servidores ocupantes de cargos de provimento em comissão do quadro de servidores da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Esta parlamentar entende como medida mais acertada, sobre a qual não pairam controvérsias, a suspensão imediata do pagamento das gratificações especiais de desempenho, as conhecidas como GED, já concedidas, bem como a proibição de novas concessões, mantendo-se, contudo, o pagamento dos salários dos servidores. Isso porque, conforme dispõe a Lei Complementar número 1011 de 2007, as GEDs, que são as gratificações especiais de desempenho, são gratificações discricionárias, concedidas a critério da mesa da Assembleia Legislativa, não sendo necessário que sejam instituídas por lei. Tais gratificações, como é sabido, são pauta de intensas polêmicas, dando o montante de seus valores e a completa ausência de controle e fiscalização de sua distribuição, tendo sua legitimidade, inclusive, sido questionada pelo Ministério Público. Por outro lado, a redução dos salários, muito embora passível de ser feita, abre portas para indesejável questionamento judicial. Pelas razões expostas, reafirmando a importância do projeto de resolução número 13 de 2020 no enfrentamento ao novo coronavírus Covid-19, entende-se por bem
o acolhimento da emenda ora proposta. Sala de sessões, dia 24/4/2020, deputada Janaína Pascoal. Concordo em alguns pontos. Acredito que Vossa Excelência poderia ter separado as emendas dessa única emenda, que talvez poderia algumas ser acatadas, mas gostei de muitas indicações, muitas coisas que Vossa Excelência falou. Parabéns. Emenda número 14, ao projeto de resolução número 13 de 2020. Desce ao caput do artigo 6º ao projeto de resolução do número 13 de 2020, a seguinte redação: artigo 6º, fica reduzido na proporção de 20% o valor nominal pago a título de vale-refeição, de que trata a resolução do número 784, de 16 de setembro de 1997, não cabendo qualquer redutor no auxílio alimentação, do que trata o artigo 2º da Lei Complementar número 1011, de 15 de junho de 2007. A justificativa. A referida emenda tem como objetivo excluir de qualquer redução o auxílio alimentação do projeto de resolução no seu formato original apresentado pela mesa diretora. Entendemos que é necessário haver uma valorização da qual a vida e a dignidade da pessoa se sobrepõe aos demais interesses do Estado. Este parlamento, por si só, tem por obrigação oferecer garantias aos seus servidores, mesmo sendo ocupantes de cargos de provimento em comissão, acesso irrestrito e integral ao auxílio alimentação, para satisfazer suas necessidades vitais e de suas famílias. Haja vista que tal redução não será fator resultante à diminuição dos valores pretendidos para o emprego ao combate à pandemia Covid-19, uma vez que há outras fontes de receitas que possam ser subsidiadas para suprir tal necessidades. Também concordo, deputado, e quem fez essa emenda, o deputado Ataíde Teruel. Concordo com a emenda de Vossa Excelência. Dando continuidade, a emenda de número 15 ao projeto de resolução do número 13 de 2020. Altera-se o caput do artigo 1º, acrescentando os incisos 1 e 2 ao projeto de resolução número 13 de 2020, a seguinte redação: artigo 1º. O subsídio dos deputados estaduais, conforme lei número 16.090 de 2016, fica reduzido em 30% até o dia 31 de agosto de 2020. Então, o deputado que apresenta a emenda está propondo que
a nossa redução seja de 30% e até dia 31 de agosto de 2020, não até o fim, acreditando-se, então, que até agosto esta pandemia já tenha sido resolvida aqui no nosso estado. Após a data estabelecida no caput, os deputados estaduais terão autonomia para a destinação dos valores que correspondam ao percentual estabelecido a setores da sociedade de que estejam credenciados pelos critérios legais e que foram impactados pela pandemia do Covid-19. Muito bom esse parágrafo primeiro, que depois do dia 31 de agosto, os deputados poderão, então, indicar para onde querem, em lugares legais do nosso estado de São Paulo, seja para a Secretaria de Desenvolvimento Social, cesta básica, com compra de respiradores, com insumos. Achei muito interessante isso aqui. Segundo, essas obrigações cessarão logo após a revogação do decreto de número 64.879, de 20/3/2020, que versa sobre a situação de calamidade pública no estado de São Paulo. A justificativa. A referida emenda tem como objetivo fixar validade ao prazo da redução do subsídio dos parlamentares, para que, subsequentemente, os mesmos tenham autonomia em destinar o percentual estabelecido nos seus recebíveis aos diversos segmentos credenciados da sociedade que estejam alinhados e comprometidos com o combate da pandemia do Covid-19. Deputado Ataíde Teruel, muito boa a emenda de Vossa Excelência, deputado. Não sei se está acompanhando, mas parabenizo pela iniciativa. Emenda número 16. Ao projeto de resolução número 13 de 2020. Altera-se o artigo 8º para a seguinte redação. Artigo 8º. Os recursos orçamentários provenientes da economia serão apurados mensalmente e remanejados igualmente através da indicação individual dos 94 deputados e deverão ser destinados para entidades, associações, instituições, organizações não governamentais, hospitais públicos e privados, que realizam programas e ações, compra de materiais e equipamentos de enfrentamento à pandemia do coronavírus Covid-19. Como, por exemplo, os EPIs, que são os equipamentos de proteção individual. Eu vi até uma reportagem que mostra um servidor pegando um TNT e mostrando que ele via transparência, quer dizer, era um EPI que nem o protegia. Mas eu acho interessantíssimo isso aqui. E bem como compra de cestas básicas. A justificativa. A economia é realizada do esforço conjunto de todo o poder legislativo estadual de São Paulo. Nada mais justo que cada parlamentar possa direcionar para entidades que entender carente e ou que praticam atos sociais, para que a população, em tempos
de calamidade pública, colaborando efetivamente no combate à pandemia do coronavírus, o Covid-19. Muito boa, é uma emenda em conjunta, pelo que eu vejo aqui, do Podemos. Acho que o deputado... Eu vi o deputado Márcio da Farmácia está aqui na comissão. Parabéns, deputado Márcio da Farmácia. Que é de Vossa Excelência, do deputado Aprígio, do deputado Ataíde Teruel e também do deputado Bruno Ganem, uma emenda dos 4 deputados do Podemos. Emenda, antes de eu... Senhor presidente, quanto tempo nós temos neste congresso de comissões? Gostaria de perguntar a Vossa Excelência. Teremos até às 19h30. 19h30. Tempo suficiente para votar tudo, deputado. Estou animado aqui, senhor presidente. Tem bastante, estou no número 17. Vamos dar continuidade aqui. Emenda de número 17 ao projeto de resolução de número 13 de 2020. Acrescenta-se o seguinte parágrafo único no artigo 9º do parágrafo único. O plano de redução de outras despesas da Assembleia Legislativa será de até 40% e fica estabelecido que não poderão haver demissões por conta dessa redução percentual nas empresas terceirizadas que tiverem seus contratos revistos. Justificativa: o plano de redução de outras despesas da Assembleia é para a economia de recursos. Todavia, não podemos permitir e concordar com o aumento do desemprego em pleno estado de calamidade pública em território paulista. Para tanto, a presente medida visa evitar tal situação. Uma emenda também em conjunto do deputado Márcio da Farmácia, do Aprígio, deputado Aprígio, do deputado Ataíde Teruel e do deputado Bruno Ganem. Emenda número 18 ao projeto de resolução número 13 de 2020. Acrescenta-se o seguinte artigo, remunerando-se os demais. Artigo 8. Para efeito do cálculo do valor do 13º salário, férias e licença-prêmio indenizada, será considerado o valor sem as reduções citadas no artigo 5º, na ocasião dos seus pagamentos. A justificativa: os servidores em cargos comissionados já irão contribuir com a redução temporária dos seus vencimentos, ajudando no combate ao Covid-19, no impacto das finanças públicas e na abrupta desaceleração econômica. Não seria justo penalizá-los
em duplicidade, aplicando-lhes os efeitos da redução do 13º salário nas férias e na licença-prêmio indenizada. Sala de sessões, em 24/4/2020, emenda do deputado Márcio da Farmácia e do deputado estadual Ataíde Teruel. Emenda número 19 ao projeto de resolução número 13 de 2020. Altera-se a redução do caput do artigo 5º e acrescenta os parágrafo 3º e 4º. Artigo 5º. Fica reduzida a remuneração dos servidores ocupantes de cargos de provimento em comissão do quadro de servidores da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, conforme fixado pela resolução no 776, de 14 de outubro de 1996, e legislação correlata na proporção de 5% em maio de 2020, 10% em junho de 2020, de 15% em julho de 2020 e de 20% em agosto de 2020, abrangendo no mesmo percentual os valores. Parágrafo 3º. Obrigatoriamente, a partir da vigência, será apurado mensalmente pela mesa diretora, baseada em índices oficiais econômicos, a necessidade da continuidade da redução do caput. E caso, parágrafo 4º, e caso ainda seja aplicada de setembro de 2020 em diante, a redução será com percentual a 20% até dezembro de 2020. A justificativa. Apesar da atual situação da pandemia da Covid-19 na saúde e o impacto nas finanças públicas, com a brusca desaceleração na economia, deve-se também evitar um choque no orçamento dos servidores públicos comissionados da Lesp, que já vai estar colaborando com a redução em seus vencimentos e possibilitar um certo planejamento financeiro através do escalonamento para não impactar de imediato o seu orçamento individual. Sala de sessões, dia 24/4/2020, emenda do deputado Márcio da Farmácia e do deputado estadual Ataíde Teruel. Emenda de número 20 ao projeto de resolução número 13 de 2020. Inclua-se o parágrafo único do artigo 2º com a seguinte redação. Artigo 2º. Parágrafo único. O valor
transferido será aplicado prioritariamente para assegurar remuneração temporária às seguintes classes de professores. Primeiro, aos contratos de modo eventual, categoria S e ou V. Segundo, aos contratos de forma temporária, nos termos da Lei Complementar 1093 de 2009, a categoria O. E terceiro, aos que tenham sido contratados de forma temporária nos termos da Lei Complementar número 1093 de 2009, a categoria O, mas que atualmente estejam sem contrato vigente. A justificativa do deputado. A presente emenda visa assegurar que os recursos do Fundo Especial da Assembleia Legislativa, ao serem repassados ao Poder Executivo, sejam empregados para assegurar a remuneração temporária de professores do magistério estadual, que não são efetivos, mas contratados de precarizado, sejam como eventuais as categorias S e ou V, ou como temporários, que é a categoria O, e que, sem seus contratos, não possuem rendimentos. Sala de sessões, em 24/4/2020, essa emenda foi apresentada pelo deputado Carlos Gianazzi. Emenda número 21 ao projeto de resolução. Agora estamos na emenda número 21, senhores deputados. Do projeto de resolução número 13 de 2020. Deputado Paulo Fiorino, eu nunca falei tanto número 13 na minha vida, como estou falando agora, viu? Acompanho Vossa Excelência no vídeo aqui. Alteram-se o artigo 1º e o caput do artigo 3º, suprimindo-se os artigos 5º, 6º e 7º, e inclua-se, onde couber, novo artigo ao projeto de resolução número 13 de 2020, renumerando-se os demais. Artigo 1º. Enquanto perdurar a situação de calamidade pública no estado de São Paulo, objeto que é do decreto 64.879 de março de 2020 e reconhecida pelo decreto legislativo de número 2.493, de 30 de março de 2020, o subsídio dos deputados estaduais, fixado na lei número 16.090, de 8 de janeiro de 2016.
2016. E alterações posteriores fica reduzido em 40%. Quer dizer, enquanto perdurar, então, situação de calamidade pública, reconhecida no decreto 64.000 e reconhecida pelo decreto 2.493, que foi aquele que aprovamos aqui na Assembleia Legislativa, o subsídio dos deputados, que está previsto na Lei 16.090, dia 8 de janeiro, fica reduzido em 40%. Então, o deputado está pedindo para que a redução do salário seja de 40%. Gostaria que fosse até mais, senhores deputados. 50% acho que tem cortado o nosso corte, e não cortar de funcionários da Assembleia Legislativa. Artigo 3º. Enquanto perdurar a situação de calamidade pública no Estado de São Paulo, mencionada no artigo 1º, será reduzido em 50%. Insira-se, após revogação do decreto 64.879 de 2020, os percentuais reduzidos voltarão para 100%. Então, quer dizer que após a revogação do decreto de 64.879, que é o decreto de calamidade pública no Estado de São Paulo, que acaba dia 31 de dezembro, os percentuais que foram reduzidos voltarão para 100%. Quer dizer, volta-se a ganhar o que ganha-se atualmente. Essa é a proposta apresentada por um dos deputados que, no fim, é que eu acho que eu vou apresentar. Vou falar quem é. Justificativa. O presente projeto de resolução trata de medidas administrativas propostas pela mesa diretora da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. E tendo em vista o abalo econômico gerado da pandemia provocada pelo novo coronavírus Covid-19, declarada pela Organização Mundial de Saúde, a OMS, em 11 de março de 2020, bem como o decreto 64.879 do senhor governador do Estado de São Paulo, governador João Dória. E visando minimizar o impacto financeiro que assola a sociedade paulista, o Legislativo Estadual, não se furtando de sua responsabilidade, propõe medidas efetivas para a redução de suas despesas, prevista em seu orçamento próprio, para disponibilizá-las em medidas de combate à pandemia do Covid-19. Entretanto, para que a economia possa girar e voltar ao seu equilíbrio, é necessário que trabalhadores tenham renda para que possam aquecer o mercado novamente. Além disso, também é dever do Legislativo paulista, quer dizer, de nós, deputados da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, proteger os cidadãos
bem como seus servidores, colaboradores dessa instituição. E dessa forma, para proteger os servidores e colaboradores desta casa, proponho o aumento na redução dos subsídios dos deputados estaduais de 30% para 40%, bem como o aumento na redução do denominado auxílio em cargos gerais de gabinete de 30% para 50%. Essa proposta foi apresentada pelo deputado Coronel Telhada. Parabéns, deputado Coronel Telhada. Excelente proposta apresentada, de nós aumentarmos o subsídio nosso de 30% para 40% e que a gente venha aumentar também o auxílio de encargos gerais de 30% para 50% e não tirar de nenhum funcionário valor nenhum do seu salário, do seu vale alimentação e do seu ticket. Então, parabenizo Vossa Excelência por apresentar essa emenda, que é a emenda de número 21. A emenda número 22 agora, que nós vamos ler, ao projeto de resolução de número 13 de 2020. Essa emenda diz o seguinte: desce ao projeto de resolução 13 de 2020 a seguinte redação. Dispõe sobre a redução do subsídio dos deputados estaduais e outras medidas administrativas emergenciais de combate à pandemia coronavírus, Covid-19, na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Deputado Carlos César, olha o que as disposições finais do número dessa emenda 22 fala aqui. Vou ler para Vossa Excelência, que nos acompanha, está no Congresso. Deputado Henry também está nos acompanhando. Artigo 11, deputado Henry, diz assim, ó: esta resolução entra em vigência na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir do dia 1º de maio de 2020, ou quando ela for aprovada. Talvez possa, se não ser dia 1º de maio, talvez possa ser dia 2, dia 3, dia 5, tem que passar ainda por série de processos dentro do prazo regimental. Depois da Congresso de Comissões, vai para o plenário, onde os deputados estão ali ainda vão se inscrever para falar. Cada deputado, em outras palavras, 94 deputados têm ainda o direito de falar por 15 minutos. É um tempo que ainda vai ser debatido, acredito, esse projeto. É um projeto que precisa ser apurado e ser aprovado aí com uma redução drástica no salário dos deputados. Estou de acordo que o salário do deputado possa reduzir entre 30%, 40%, até 50% do salário dos deputados. E diz o seguinte: esta resolução entra em vigência na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 1º de maio de 2020, pelo prazo de 120 dias, prorrogável uma única vez, pelo mesmo período. A justificativa que o deputado apresentou: a emenda, ora apresentada, objetiva, aprimorar a propositura sobre os prazos da resolução. Sala de sessões, em 24/4/2020. Pelo deputado Alex da Madureira. Agora que eu ouvi, foi o deputado Alex da Madureira que apresentou.
Isso aí, deputado. Parabéns pela emenda. Emenda, Deus abençoe, meu amigo. Emenda número 23 ao projeto de resolução número 13 de 2020. Desce ao projeto de resolução número 13 de 2020 a seguinte redação: dispõe sobre a redução dos subsídios dos deputados estaduais e outras medidas administrativas emergenciais de combate à pandemia coronavírus Covid-19 na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. O capítulo 5, destinação dos recursos financeiros. Artigo 8. Os recursos orçamentários provenientes da economia serão apurados mensalmente e remanejados para o Poder Executivo e obrigatoriamente ser destinado para os programas e as ações de enfrentamento à pandemia do coronavírus, o Covid-19. Justificativa. A emenda, ora apresentada, objetiva aprimorar a propositura original, resgatando a ideia de destinar recursos provenientes da economia do poder legislativo, seja destinado obrigatoriamente para ações do coronavírus Covid-19. Essa emenda também, na sala de sessões, dia 24/4/2020, foi apresentada pelo deputado Alex da Madureira. Isso aí.